Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal mais prático das pessoas mais práticas do Brasil, incluindo você. Você já assistiu os 4 vídeos sobre os passos da gestão de não conformidades? Então, hoje vamos conhecer o 5º passo da gestão de não conformidades. Primeiramente, vamos recapitular. O primeiro passo apresentado foi o planejamento, que envolve a padronização e a parametrização do processo de gestão de não conformidades. No segundo passo, vimos a necessidade de treinamento das partes interessadas. Já no terceiro passo, foi apresentada a necessidade de colocar em prática o que aprendemos no treinamento e o que está descrito no procedimento de gestão de não conformidades. Chegou o momento de registrar, cadastrar a não conformidade, através da abertura do relatório de não conformidades. Vimos a importância de saber que você está diante de uma não conformidade e que algo deve ser feito. A partir do cadastro da não conformidade, a garantia da qualidade ela vai revisar o documento e as informações que foram preenchidas, podendo completar ou fazer alterações necessárias. Então, ocorre o 4º passo, que é a aprovação da não conformidade e o encaminhamento para os responsáveis pelas tratativas. E qual o próximo passo? O 5º passo é a definição das ações imediatas e investigação. Então, conforme o item 10.2, vamos ver aqui. Conforme o item 10.2, não conformidade e ação corretiva da ISO 9001, a gente tem o item 10.2.1, que diz que ao ocorrer uma não conformidade, incluindo as provenientes de reclamações, a organização deve. Então, vamos parar um pouquinho aqui. Então, reparou o deve no enunciado desse item? O que isso quer dizer? Quer dizer que não há uma escolha de seguir ou não esses tópicos. Você tem que seguir. Então, para você conseguir uma certificação ISO 9001, todos os tópicos que seguirão daqui para frente, eles devem ser considerados no seu processo de tratativa das não conformidades. Vamos ver cada um deles, então. A organização deve reagir à não conformidade. Segundo a ISO, nesse primeiro tópico, a gente já tem 2 formas de reagir à não conformidade. Tomar ação para controlar e corrigir, é o tópico 1. E o tópico 2 é lidar com as consequências. Antigamente, essas ações elas eram chamadas de ações imediatas, ou uma ação de disposição. Mas na versão de 2015, a gente passa a falar de ações de contenção, no tópico 1, e ação de correção, no tópico 2. Quero mostrar aqui para vocês a planilha que eu trouxe de exemplo, né? Eu acabei mantendo ações imediatas e eu dividi na planilha essas ações em ações de contenção e ação de correção. Não é obrigatório fazer essa formalização, essa separação. A gente pode ter as ações todas preenchidas sem ter que identificar o que é contenção, o que é correção. Mas eu acho mais fácil da gente lembrar na hora de preencher a planilha que a gente vai, geralmente, ter ações de contenção e ações de correção, e a gente separando fica mais fácil de lembrar, inclusive, para colocar ali, né? Então, a gente vai ter sempre um responsável por essas ações e a data da implementação dessas ações. E vamos ver, então, como é que isso tudo funciona. Tá? A ação de contenção é uma ação para conter o problema e não permitir que ele cresça. Então, o que a gente tem de exemplo? Um exemplo seria parar uma produção de um lote, quando a gente identifica uma não conformidade, segregar esse lote e deixar para avaliar em outro momento. Então, aqui uma forma de contenção pode ser uma segregação total ou parcial do material. Também temos o retorno ou uma suspensão de provisão de produtos e serviços. Outra ação pode ser a informação ao cliente, e o cliente pode aceitar alguma falha que não comprometa seu uso. Então, um exemplo, a gente já trouxe a cor, né, diferente da solicitada. Você pode descrever a situação nas ações de contenção. Então, você escreve que parou o processo, que informou oficialmente o cliente e o mesmo liberou sob concessão.
coloca a evidência que você tem através dos e-mails que foram trocados. Já as ações de correção, você vai corrigir de forma imediata ao ponto de resolver pontualmente. Então, segundo a ISO 9000 dos Sistemas de Gestão da Qualidade, Fundamentos e Vocabulários, uma ação de correção são ações tomadas para eliminar uma não conformidade identificada. Uma correção pode ser feita antes, em conjunto com uma ação corretiva. Que a gente vai ver logo mais o que é uma ação corretiva. Também pode significar um retrabalho, a fim de tornar o produto conforme aos requisitos. Então, o que nós temos de exemplo aqui de ação de correção? Fazer um outro lote, usando matérias-primas de lotes diferentes da produção anterior que deu problema, para entregar para o cliente o produto dentro do prazo. A gente não sabe o que aconteceu, a gente ainda não tem a conclusão de toda a investigação que já iniciou e a gente também não pode aguardar por esse processo, que às vezes demora um pouco mais. Então, a gente precisa fazer uma ação de correção para poder ter mais tempo daí de fazer as investigações que ainda precisam ser feitas. Então, para esclarecer também, a ação imediata, ela é chamada de ação de correção, e ela é diferente de ação corretiva, como a gente vai ver. No primeiro momento, aponte a ação imediata diante da não conformidade. Foi realizada alguma concessão ao cliente? Foi necessário algum retrabalho? Enfim, diga o que foi feito. Se o produto precisa ser separado do estoque, se ele precisa ser segregado, se foi preciso parar a produção e fazer uma ação de contenção, se o cliente foi informado sobre a identificação de falhas e as possíveis consequências, se houve alguma necessidade de reprocesso, uma filtragem na matéria-prima, que estava com alguma sedimentação, algum material que não estava conforme, tá? Se a matéria-prima ela foi reprovada e o fornecedor contatado imediatamente para uma devolução, tudo isso precisa estar registrado e documentado. E para muitas não conformidades, estas ações, elas são suficientes e elas podem encerrar por aqui as tratativas. Nesses casos, a ação de correção, ela resolve o problema e nada mais precisa ser feito. O processo de tratamento de uma não conformidade, ele se encerra nesse momento, com o registro da não conformidade e a ação imediata que foi tomada, ou as ações. A organização, então, já tratou a não conformidade. Porém, existem casos em que é necessário uma análise de causa para compreender melhor o problema, para chegar na causa raiz e, a partir daí, definir ações corretivas para solucionar o desvio, evitando reincidências, eliminando o problema. Então, a gente tem que ter o cuidado, e a gente vai ver como a gente pode ter esse maior cuidado, de não colocar os problemas todos no mesmo balaio, vamos dizer, e ir acumulando alguns problemas mais graves, que vão gerar consequências maiores, para debaixo do tapete. Isso é muito ruim para a empresa. Então, ao ocorrer uma não conformidade, o que a organização deve fazer? Ela deve avaliar a necessidade de ação para eliminar as causas de não conformidades, a fim de que ela não se repita ou ocorra em outro lugar. Então, temos algumas coisas bem interessantes aqui nesse tópico, que se a gente não se atentar, a gente pode burocratizar demais e até engessar nosso processo de gestão de não conformidade, tornando-o ineficiente. Estamos falando aqui de ações corretivas, ação corretiva, que segundo a ISO 9000, significa ação para eliminar as causas de uma não conformidade e para prevenir a recorrência. Então, isso significa que eu preciso fazer ação corretiva para toda não conformidade identificada? Não exatamente. A frase desse tópico diz o seguinte: avaliar a necessidade de ação para eliminar as causas. Ou seja, você avalia a necessidade de estabelecer uma ação corretiva ou não. Bom, então, se eu decidir
que não preciso fazer nada, não preciso fazer, e não vou ser cobrado por isso também. Não é bem assim. De acordo com a letra A do item 10.2.1, a gente tem que reagir a todas as não conformidades, não é mesmo? Então, pelo menos as ações de contenção e correção que a gente já discutiu, você vai ter, de alguma forma, fazer e registrar. Já na ação corretiva, você poderá avaliar a necessidade. Vamos falar de ação corretiva no próximo vídeo, com mais detalhes, e você vai entender a diferença. E temos 3 atividades, então, para avaliar a necessidade de ação corretiva. Analisando criticamente e analisando a não conformidade, determinando as causas da não conformidade, determinando se as não conformidades similares existem ou se poderiam potencialmente ocorrer. Além disso, a organização deve, então, implementar qualquer ação necessária. A implementação das ações, nós vamos falar em outro momento. Analisar criticamente a eficácia de qualquer ação corretiva tomada. Análise de eficácia, trataremos em outro módulo, em outro vídeo. Atualizar riscos e oportunidades determinados durante o planejamento, se for necessário. Então, chegamos neles, nos riscos. Esse item tem algo importante para entender. Por que a ISO manda atualizar riscos e oportunidades no item de não conformidades? Podemos entender melhor se constatarmos que toda não conformidade, ela é um risco materializado. Se algo não planejado aconteceu, existem 4 possibilidades. Falhamos ao não identificar o risco dessa não conformidade acontecer, ou o risco não foi avaliado devidamente, ou ainda as ações que implementamos para tratar os riscos, elas não foram eficazes. Ou ainda, a gente não executou as ações definidas a partir da análise de risco. Por isso, ao ocorrer uma não conformidade, é necessário entender se já existe um risco para aquele assunto e evidenciar a incidência ou a necessidade de criar um risco. Lembre-se, sempre considerando o contexto da sua organização. Ainda sobre riscos, embora a ação, o termo, ação preventiva exista na ISO 9000, que é dos termos e vocabulários, a versão ISO 9001 de 2015, as ações preventivas deram lugar à gestão de riscos. Então, a norma ISO 9001, ela não tem mais a seção ou a subseção separada sobre ação preventiva. O conceito de ação preventiva, ele é expresso por meio do uso da mentalidade de risco dentro do sistema de gestão da qualidade. Então, vamos entender o que é uma ação preventiva pela ISO 9000, para entender melhor todo esse conceito e essa mudança que está acontecendo, que já aconteceu, desde 2015. Mas a gente sabe que qualquer mudança, ela leva tempo para entrar realmente na cultura da empresa, porque é uma mudança bem disruptiva. A ação preventiva é uma ação para eliminar a causa de uma potencial não conformidade ou outra situação potencialmente indesejável. A ação preventiva ela é executada para prevenir a ocorrência, enquanto que a ação corretiva é executada para prevenir a recorrência. Vejam bem a diferença de ação preventiva e ação corretiva. Ou seja, enquanto a ação corretiva a gente trabalha para garantir que não haja recorrência da não conformidade, na gestão de riscos, que inclui ações preventivas, nós prevenimos a ocorrência. Por isso, é necessário que o processo de não conformidades e o de gestão de riscos eles estejam muito bem alinhados, convergentes. Então, como vinha sendo feito essa abordagem na prática pelas organizações? Então, ao identificar que foi aberta uma ação preventiva, você percebe que houve uma inspeção no seu processo, com o objetivo de eliminar as possibilidades de erros ou falhas, seja ele em um processo, em um sistema, em um produto, esse problema. Com essa ação preventiva, você consegue intervir para eliminar tais erros, falhas e evitar não conformidades potenciais.
Então, imagine que um cliente reclamou que recebeu um produto que não fazia parte do pedido. Aí, ele chegou a receber esse produto e agora é tarde demais. O problema já aconteceu. Sendo assim, devemos tomar uma ação corretiva. Não temos mais o que fazer de ação preventiva. Mas se uma inspeção antes do embarque for realizada e foi identificado que algo estava errado e a mercadoria continha um produto que não fazia parte do pedido, nesse caso temos que abrir uma ação preventiva e o cliente passa a receber o produto dentro das conformidades, que é o mínimo que ele espera, é a qualidade dos seus produtos e serviços. Então, quanto mais ações preventivas são abertas, menores as possibilidades de ocorrerem ações corretivas. Muitas vezes geram retrabalho, essas ações corretivas, desgastes, tratativa diferenciada para amenizar a insatisfação do cliente, perda de cliente. Então, a diferença agora é que essas ações, chamadas de preventivas, elas fazem parte da gestão de análise de riscos. E o que diz a RDC 301 de 2019 sobre CAPA? A RDC 301 de 2019, ela traz a definição de CAPA na seção 3 das definições no artigo 3º, inciso 52. Sistema de ação corretiva e ação preventiva CAPA. Processo de trabalho no qual podem ser utilizadas diversas ferramentas, tanto de gestão da qualidade quanto de gerenciamento de risco, que se aplica à identificação, à avaliação e à investigação de eventos, que são desvios, não conformidades, passados, se aplica à definição do plano de ação, se aplica à implementação de ações definidas no plano de ação e, por último, se aplica à verificação da efetividade das ações corretivas e preventivas implementadas, ou para cessar a causa raiz de eventos passados, desvios, não conformidades, evitando-se reincidências, ou para prevenir a ocorrência de eventos futuros, também são desvios e não conformidades. Dito de outra forma, o sistema CAPA refere-se a um componente do sistema da qualidade que, conduzido de maneira consistente e eficaz pela empresa, tem o poder de auxiliar na promoção da melhoria contínua do sistema de qualidade farmacêutica. Então, em resumo aqui, podemos aplicar a definição de CAPA na gestão de não conformidades, executando as ações corretivas, ações de correção também, e na gestão de riscos, através da aplicação das ações preventivas. E continuando sobre a ISO 9001, o que mais a organização tem que fazer? Então, vamos ver aqui. Realizar mudanças no sistema de gestão da qualidade quando necessário. Então, para fechar o requisito, a ISO ela nos alerta que, se for necessário realizar qualquer mudança no sistema de gestão da qualidade, a gente tem que fazer. Seja criar novos processos, mudar processos ou até eliminar processos. A gente pode identificar a necessidade de eliminação de alguns processos que estão nos atrasando, nos atrapalhando, ou mesmo sendo contrário a outros que tem dentro da empresa, né? Daqui um pouco um diz uma coisa, outro diz outra, aí você vê que não faz sentido aquilo. Tá? Então, não importa. O grande objetivo aqui é garantir que os problemas serão tratados adequadamente e garantindo o quê? A evolução e melhoria para a empresa. Fazer a gestão de riscos traz melhoria e ganhos financeiros. Então, a ISO, ela finaliza o item 10.2.1 trazendo que ações corretivas devem ser apropriadas aos efeitos das não conformidades encontradas. Agora, vamos falar um pouco de investigação. Então, aqui estamos na etapa de investigação, onde também temos os custos, né, identificação de custos, perdas do processo. Eu também chamo essa etapa de levantamento de dados, porque investigação ela ocorre desde o momento que a gente abre a não conformidade. A gente já está, de certa forma, cadastrando, descrevendo aquela não conformidade, a gente está colocando dados e informações muito importantes que vão
nos ajudar na análise de causa, que também é um processo investigativo. Mas quando eu comecei a atuar na gestão de não conformidades, não existia este item no relatório de não conformidades. E aí, a gente acabava perdendo muito tempo em reuniões para discutir as causas das não conformidades. A gente voltava para o posto de trabalho com vários deveres de casa, como investigar todos os lotes de produtos produzidos, com os mesmos lotes das matérias-primas usadas no produto que deu problema. A gente fazia análise das amostras de retenção do lote reclamado e dos produtos na sequência ou lotes anteriores. A gente tinha que rastrear os equipamentos envolvidos no processo de produção do lote com desvio, rastrear as faixas de temperatura dos tanques utilizados na calibração também dos sensores. Então, a gente rastreava as faixas de temperatura dos tanques utilizados e a calibração dos sensores de temperatura. Enfim, com o tempo e com o histórico, a gente já sabia quais dados eram necessários para as reuniões. Então, para quê? Para otimizar o processo, eliminar possíveis causas, ser mais objetivo na reunião. Neste momento, a gente pode também, e deve, na verdade, calcular os custos da não qualidade. Muitas empresas falham em não fazer isso. E aí, para o gestor, né, para a direção, fica mais difícil de ver que, muitas vezes, um preço de uma matéria-prima, ele não é real, aquele preço que está sendo cotado. Por quê? Porque não está sendo calculado o custo da não qualidade, das devoluções, das faltas daqui um pouco que aquele insumo fez para a empresa, e a empresa entregou uma mercadoria fora do prazo para o seu cliente. Então, esse é o custo da não qualidade. Então, incluir esses dados no campo custos é bem importante. Vamos calcular e mensurar custo com descarte, com reprocesso, perdas relacionadas às não conformidades. E fica também mais fácil da gente negociar com o fornecedor, porque a gente vai ter fatos, dados, argumentos, porque muitas vezes o fornecedor vai nos questionar e faz parte do processo. E vai nos questionar e vai mostrar que ele está certo com as informações que ele tem. E a gente precisa, então, provar com esse levantamento dessas informações que alguma coisa deu errada nesse processo e que muitas vezes veio daquela matéria-prima, daquele insumo e principalmente daquela embalagem que a empresa recebeu e fez pelo seu plano de amostragem e não identificou aquele problema. Mas depois, né, com todas as reclamações que tiveram, e o problema foi identificado. Então, essas informações que a gente está levantando, esses dados, é possível dar andamento às tratativas e a solução do problema. E também é possível gerar estatísticas. Essas estatísticas vão ajudar muito, inclusive a qualificar novos fornecedores. Muitas vezes é necessário fazer essa mudança de fornecedor. Assim, finalizo aqui o 5º passo da gestão de não conformidades, que envolve as ações imediatas, a investigação. Não deixe de assistir o próximo vídeo com o 6º passo da gestão de não conformidades. Vem com a gente. Até o próximo vídeo. Te espero lá.